você já enfrentou o sentimento de ser traído? Perdeu a confiança naquela pessoa que você estava se relacionando? Pois é isso que a gente vai falar no programa de hoje, mas especificamente pela falta de confiança em relacionamentos virtuais. Muita gente tem se dado mal com isso. Muito boa noite para você que está nos assistindo. Hoje temos aqui Isaac Rezende, ele que é um dos produtores aqui da TV Novo Tempo. Temos ainda a música por Salatiel Alves e ainda a palavra de oração ao seu coração do pastor Gilson Brito. O programa Além dos Fatos começa agora. Daqui a pouco a gente vai começar com os abraços do dia de hoje, mas eu gostaria de te lembrar, se você ainda não sabe, não escreveu pra gente, escreve lá, Além dos Fatos NT, isso mesmo, até eu tô esquecendo, @Além dos Fatos NT é o nosso Instagram. Curte as nossas fotos, tudo que a gente está postando lá, manda seus abraços que já a gente vai estar mandando aqui. O Facebook é o facebook.com/Além dos Fatos. facebook.com/Além dos Fatos. Ana, você está falando rápido demais, pois está aparecendo aqui na sua tela. A gente quer o seu contato, a gente quer saber o que você está achando do programa. Mas olha, vou deixar um recado aqui para você que manda mensagens para a gente nunca responde. Pois é, a gente tem muitas mensagens ainda para responder. Nossa produção não é tão grande assim, mas a gente em algum momento vai te responder, tá bom? Vai lá, cutuca a gente lá, fica lá. Ana, me responde. Produção, eu quero saber de vocês, tá bom? Manda o seu recado que a gente vai te responder em algum momento. E-mail alemdosfatos@novotempo.com. Por lá você também pode pedir a revista, que daqui a pouco o pastor vai estar falando sobre ela. E o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Os vídeos desses programas que estão sendo exibidos aqui, depois você pode conferir tudo lá na nossa conta do YouTube, youtube.com/Além dos Fatos, ok? Recado dado, agora é youtube.com/Além dos Fatos NT, o meu produtor está lembrando aqui. É isso aí, Bruno, obrigada. E agora a gente vai falar sobre um caso que está acontecendo na internet, muito frequente, embora a gente não tenha ouvido falar tanto, mas é bom a gente tomar muito cuidado, porque tem pessoas que estão envolvendo as suas vítimas através da carência do relacionamento afetivo pela internet e extorquindo o dinheiro delas. A gente vai saber um pouco mais no VT. Quando o príncipe vira sapo, eles são sedutores, prometem amor eterno e aproveitam da carência das vítimas para extorquir o dinheiro delas. Como que eles costumam agir? Eles costumam agir de formas diferentes. São diversos tipos de golpe, não existe um tipo só. Então eles tentam, mas tudo se resume em te conhecer, te namorar, entendeu? E te pedir dinheiro para empregar título de empréstimo, de ajuda, de um socorro, de uma emergência, nesse sentido. Entendi. Mas, porque tem os militares, né, tem os engenheiros, então geralmente são homens de posse, homens de bem, de situação financeira estável, se apresenta assim, né? Cristal é o nome fictício de uma mulher que não foi vítima dos scammers, como são conhecidos, mas teve uma amiga vítima do golpe. Ela leu no meu blog, achou ele no meu blog. E aí ela se matou, mas ela deixou tudo no computador dela. E a família dela achou e entrou em contato comigo. Uma pesquisa de uma universidade na Inglaterra concluiu que cerca de 200 mil pessoas já foram enganadas em namoros virtuais. Os valores entregues como ajuda ao falso namorado ou namorada vão desde 160 a quantias mais altas, chegando a 900 mil reais. Em muitos casos, as vítimas dão todas as economias e até mesmo se endividam pelo falso amor. O caso desta mulher, que também não quer se identificar, e vamos chamá-la de Tereza, é bem parecido. Ela conta como foi o contato e a paixão pelo falso diplomata.
ele começou a me ligar, ele disse que tinha uma filha de 14 anos, que ela estava no colégio interno, que ele era viúvo há 6 anos e que estava procurando alguém, que queria casar, e ficou naquela coisa. Ele era muito sedutor, ele conversava muito, tinha uma boa lábia. Aí tá, daí a gente continuou conversando e tudo. Aí ele pediu, daí ele falou que estava viajando de navio e que ele tinha que ele estaria me mandando um anel de noivado e uns documentos dele que ele precisava ir para a filha e tudo, e estava mandando para mim. O golpe do falso romance virtual também atinge homens. Esse que, embora não caiu no golpe, mas também preferiu não ser identificado, nos conta como foi abordado por uma bela colombiana. O papo vai, aí depois ela começou a falar que estava com problemas de tinha sido assaltada, entendeu? E aí eu comecei a ficar desconfiado, né? Porque, pô, logo de cara assim, né? Aí, então, na verdade, eu não caí nesse golpe, né? Você foi mais esperto antes, mas ela começou a te tentar te seduzir antes, falando que gostava de você? Como que foi esse contato com ela? Esses papinhos usando papinhos de sedução, né? A fragilidade das vítimas as leva a não denunciar os criminosos. Muitas vezes, as trazem sérias consequências. As vítimas não têm com quem falar, porque ela é escondido, ela tem a família é a primeira que vai criticar, a família é a primeira que vai jogar pedra nela, então ela tem que ficar calada com aquilo. Realmente deve ser terrível esse sentimento de traição e você não sabe por quem. Quem foi, na realidade, que te traiu? A gente foi para as ruas saber se as pessoas já passaram por esse sentimento para tentar entender um pouquinho dessa experiência ruim. Você já se sentiu traída alguma vez? Não. Não. Nem sabe como é o sentimento? Não. Não, Um amigo, um parceiro, não? não, Nunca se sentiu traída? não. Por um relacionamento? Todo mundo, né? Já. E como se sentiu? Eu me senti... Primeiro, o sentimento é a raiva, né? O segundo é revolta. Constrangedor, triste, né? Vergonhoso. Revoltada, diminuída, né? De frustração, tá? Essa minha amiga, não assim uma traição com um homem, mas assim de amizade, de lealdade, que você contava muitos anos com ela, tá? E aí de repente você fica sabendo que não era bem aquilo que você imaginava, né? Agora lembrar quem já traiu várias vezes. É o pior que pode ter, né? É uma desilusão, é tudo. E você voltou a ter um relacionamento com essa pessoa ou não? Sim, Perdoou. perdoei. Por quê? Porque foi a única vez, mas se acontecer outra vez... Perdoei, mas eu falo, mas não é a mesma coisa. Não é como se fosse antes. Não tem o mesmo afeto. É diferente. Continuei com amizade, sim. O senhor realmente perdoou essa pessoa? Perdoei. Não, perdoa, mas você fica longe. Se você continuar, vai continuar tendo as mesmas coisas. Então, para você não decepcionar, você afasta um pouquinho. Não, hoje eu não tenho amizade mais. Por quê? Porque eu não confio mais. Mas a amizade continuou ou não? Como era antes, não. Entendeu? Não ficou como era antes. Se for amigo, vira colega, não vira mais amigo. Pois é, bem estranho, bem diferente esse tipo de situação, né? E eu já estou aqui com o Isaac Rezende, ele que é produtor do Hiperlinkados, também do Arena do Futuro, do Futuro e também do Isaac... Decifrando. Decifrando. Que é o Arena em espanhol, né? São tantos programas, né, Isaac? A gente faz de tudo um trabalho pouco, né? aí. Isaac, você que tem uma vasta experiência com a internet, é um ótimo crítico também ali, a gente está sempre conversando ali na redação um pouco sobre vários temas. Esse tema agora, essa traição virtual, que coisa estranha, o que tem acontecido? Como são, eles são chamados como scammers. Scammers, Isso significa o quê? Scammers vem do termo americano scheme, né? Que na verdade é esquema ou algo como golpe. Uhum. Né? Então são
golpistas, digamos assim. É um nome bonito para golpistas. Literalmente. E eles têm envolvido pessoas pelo lado emocional para conseguir dinheiro. Qual o cuidado que a gente tem que ter redobrado agora, né? Porque assim, muitas pessoas se envolvem com relacionamentos mesmo ali, amorosos, pela internet, mas a gente precisa ter um cuidado com isso tudo, né, Isaac? Tudo em geral, né? Traição, golpe, essas coisas existem desde que o ser humano existe, né? Mas hoje, nos dias que a gente está tão acostumado com rede social, com essa vida nova, com esse, digamos que quase um mundo novo que surgiu, né? É uma nova realidade, por mais que a gente chame de virtual, mas ela acaba sendo real, né? E as pessoas não param para pensar nisso daí. Só que assim também, é fácil a gente sentar aqui e olhar, você que está assistindo pode pensar, nossa, que idiota, né? Não pensou, tomou esse golpe. A menina até fala, né, que ela fica com vergonha de falar com a família, porque tomou esse golpe. E depois se matou, uma triste consequência. Não, porque imagina a culpa, né? Você se sente... Você não sente nem raiva da pessoa, você se sente um perfeito idiota. Sente raiva Como de é si que eu mesmo. caí nessa, né? Só que assim, mais do que gente esperta nesse mundo, eu acredito que tem gente carente. Essa é a grande questão e essa... Eu não posso chamar de fraqueza, é o que Deus colocou na gente mesmo. Todo ser humano, ele foi criado com esse vazio dentro da gente, que é a necessidade de relacionamento. E existem inúmeros casos de pessoas desamparadas, talvez tem gente assistindo a gente hoje que tem esse sentimento, né? Tá aí assistindo a Novo Tempo, é a companhia, né? Porque se sente sozinho em casa. Aí imagina você, de repente, começa a conversar com alguém virtualmente, e essa pessoa começa a dizer tudo aquilo que você gostaria de ouvir, que você sempre esperou ouvir. Esses caras são terríveis. Eles criam um perfil do cara ideal para você. Eles passam tempo estudam a estudando. pessoa, né? Não é um cara, tipo assim, é uma equipe trabalhando, revezando. É uma máfia. Tipo, eles fazem várias perguntas assim como se fosse paquera. Aí naquela proposta que a pessoa passa, naquelas informações, os caras montam um perfil de ataque, digamos assim, e a pessoa cai, não tem jeito, porque o coração dela começa a falar mais forte. Mas, assim, é um mundo virtual. E não é só nos relacionamentos que a gente precisa tomar cuidado, né? É tudo ali na internet. Você vê direto pessoas que compartilham notícias que acabaram de receber, mas a pessoa não foi checar se essa notícia é verdadeira, ela simplesmente compartilha, e quando você vai ver 5, 3 dias depois, era uma notícia falsa, entendeu? As pessoas parece que não têm mais esse devido cuidado. A gente é uma sociedade muito firmada na imagem. Né? Antes era a televisão, que está... Com o tempo, ela ganhou esse poder de imagem. O que você escuta, por exemplo, o apresentador daquele jornal famoso das 8 horas falando, é a verdade incontestável. Então, a gente acredita na imagem. E parece que só aos poucos está ganhando força, credibilidade na internet, no mundo virtual. É verdade. Então, as pessoas, elas acham que isso é sólido. Né? Então, você começou a interagir com a pessoa ali, ela está falando tudo que você quer... É o seu coração que começa a funcionar, seu cérebro trava, entendeu? Você está escutando tudo que você sempre quis ouvir de um homem... E essas pessoas que estão caindo nesse tipo de golpe, você que está em casa, tome muito cuidado. Se você se enquadra nesse tipo de perfil de vítimas, elas têm entre 35 anos até 55, mais ou menos, são carentes de um marido, por exemplo, acabaram de se separar ou acabaram de ser viúvas, se tornaram viúvas. Então, tome muito cuidado. Você que posta fotos também na internet, não é verdade, Isaac? Porque ali tem todas as informações, tem gente que passa telefone. Não, existem esses caras atacam principalmente os chamados sites de relacionamento, né? Sites que são criados para pessoas se encontrarem, se conhecerem. A gente tem que tomar muito cuidado com esses sites. É como você falou, a gente não pode sair entornando a nossa vida. Entendeu? A gente perdeu a noção do que a internet é capaz de te levar. Entendeu? Da onde ela é capaz de te levar. Globalização, entendeu? O que você posta aqui, alguém lá na Nigéria vai ler e vai usar aquilo contra você. Então, toma muito cuidado. Não é questão de ser falso e se esconder quem você é. Mas existe um limite onde você consegue demonstrar quem você é. Isso que eu ia te perguntar, qual o limite para essa exposição toda? Eu acho que não é difícil, a gente sempre fala aquela coisa, né? Mais do que a imagem, você precisa mostrar as suas ideias. Então, tipo assim,
vai no campo das ideias, conversa, posta coisas edificantes. Assim, não precisa você ficar mostrando cada lugar que você frequenta. Tô no restaurante tal, postei foto. Tô no lugar tal, postei foto. Posto foto da minha vida inteira. Amigão, alguém lá na Nigéria tá vendo suas fotos, vai entender sua vida, vai saber como é que você funciona. Sabe aqueles sequestradores que ficam observando a vida de uma família para dar aquele golpe? A gente entrega isso de graça. A gente dá a nossa vida, os nossos gostos, o que a gente gosta de comprar, o que a gente gosta de consumir. Aí as empresas de comércio estão aí observando isso e tem gente que se aproveita mais ilicitamente ainda. E é um tipo de traição, mas ao mesmo tempo não é uma traição não assim física, né, Isaac? É uma traição virtual, podemos dizer assim. Eu acho que dói mais ainda, né? Porque quando você lidar com a pessoa mesmo, você observa o comportamento dela, como é que ela está agindo, você tem mais facilidade de ler, né? Mas às vezes você acaba sendo traído também. E aí, por exemplo, você falou, dá uma chance para a pessoa muda, vai demonstrando ali. No virtual não, é simplesmente você tem que confiar na palavra da pessoa. E muita gente tem dado segunda chance, né, para esse tipo de máfia. Existem casos ali, pelo que eu estava vendo, de gente que descobriu, desmascarou, confrontou o cara, aí o cara falou, não, é verdade, eu estava te aplicando um golpe mesmo, mas agora passou a se tornar algo mais, no que a gente foi conversando, eu me apaixonei de verdade, e a pessoa volta para esse redemoinho, mas assim, é fácil a gente querer falar mal dessas pessoas, falar, que idiota, mas, cara, a emoção é uma coisa muito forte, é uma coisa que mexe muito com a gente. E hoje a gente vai ouvir aqui um pouco do pastor Gilson Brito falando sobre essa questão emocional, essa questão de traição. Isaac, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer. Agora vamos de música com Salatiel Alves. Tantos corações aqui encontraram ao Senhor, e ainda tantos hoje que procuram esse amor e para sempre cantarão em louvor e adoração. Cristo nunca falha. Bem por muito tempo atrás, o seu povo ele guiou. Então desceu à terra para mostrar o seu amor. Ressuscitou para provar que a sua história é real. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Se estou em provações, não temo, sei que o mal não vencerá, porque Cristo nunca falhará. Às vezes esse mundo mal nos faz enfraquecer. Sabemos que sem Cristo nunca iríamos vencer, mas é maravilhoso ter a confiança plena que Cristo nunca falha. Então, o que posso eu fazer para que o mundo possa ver que não há nenhum segredo? É fácil compreender que Jesus sua vida deu e todo mal ele venceu. Cristo nunca falha. Não, não, não. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Se estou em provações, não temo, sei que o mal não vencerá, porque Cristo nunca
nunca falhará. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Se estou em provações, não temo, sei que o mal não vencerá, porque Cristo nunca falhará. Eu sei que o mal não vencerá, porque Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Ele não falha. É isso aí, belíssima mensagem musical, você não achou? Eu achei. Bom, quero dizer que essa mensagem foi para você, Márcio Faria, que está aí nos assistindo. Cristo nunca falha, a gente está orando por você. Já vamos emendar os nossos abraços. Abraço todo especial de hoje para você, Márcio Faria, seus filhos, para também todos que estiveram na caravana Novo Tempo em Goiás. A gente estava ligadinho ali no programa Anjos da Esperança, o pastor passou um pouco dos bastidores dessa caravana em Goiás. Pastor Gilson Brito mandou um abraço todo carinhoso para esse pessoal aí de Goiás, para todo mundo que acolheu a caravana Novo Tempo também. Abraço também para o Jefferson e Cris, a sua digníssima. Viviane de Araújo manda um abraço para a mãe Josefina de Paraupebas, Pará. E também tem mais gente aqui, ó, no nosso facebook.com/Além dos Fatos, não esqueça, Águida Marla. Sou Águida Marla do Pará e quero mandar beijos para Risete, Cláudio e Alessandra. Alessandra que estão em Belém. Para toda a família adventista, um abraço para você também, Águida. Camila Silva, sou de Olinda, Pernambuco. Mando um beijo para toda a minha igreja de Campo Grande 1 e para minha família também. Seone Anjos, ela é de Paranaguá, Paraná. Mando meu abraço para as minhas filhas Evelise e Annelise, de Curitiba, para o pastor Gilson, que é muito engraçado, ama assistir Além dos Fatos. E para você, Ana, que é muito simpática, muito obrigada, Seone. Um beijo para você também. Oi, Aninha, sou a Jamília Oliveira, sou de Feira de Santana, na Bahia, e meu abraço vai para o meu esposo Mirinaldo, meu pai Atanael Silva, minha mãe Rosângela e meus filhos Lucas e Levi. Tem mais tempo, produção? Tem mais tempo, Aurenice Simões Oliveira. Abraço para minha mãe Martinha e para mim, Aurenice, desculpa. Somos de Minas Gerais, apaixonados por vocês e este programa, que Deus abençoe poderosamente a todos vocês também que escreveram para a gente, estão aí todos os programas mandando, curtindo as nossas fotos, fique ligado. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos com uma mensagem que vai falar ao seu coração, do pastor Gilson Brito. É já já. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos o prazer de nos encontrarmos outra vez e é sempre muito agradável a sua companhia. Muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa mais uma vez, estarmos juntos para mais esse momento especial de reflexão na palavra do Senhor aqui no seu programa Além dos Fatos. Não posso deixar de mostrar a nossa revista, Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não fez a solicitação da sua revista, faça logo. É só entrar no blog do programa Além dos Fatos e fazer o seu pedido. Nós vamos enviar para você gratuitamente. Essa revista é, na verdade, uma série de estudos da Bíblia. São 16 temas bíblicos para iluminarem, para orientarem, para conduzirem os seus caminhos. Vamos então, nessa hora, juntos, orar ao Senhor, pedindo a Ele compreensão do tema que nós vamos estudar agora. Pai querido, nesse instante, Senhor, nós unimos nossos pensamentos, nosso coração e oramos, Pai, no sentido de que Tu nos dês sabedoria para entendermos, amarmos e seguirmos a Tua palavra. Que o Espírito Santo agora nos conduza,
Pedimos-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como disse no programa anterior, não é? Nós estamos refletindo um pouquinho, e eu vou dar a sequência do tema anterior, com base na história de Sansão. Verificamos no momento anterior a teimosia de Sansão. E nós vamos ver um pouquinho hoje o fato de que, lamentavelmente, Sansão foi traído por alguém em quem ele muito confiou. Traição é algo que dói muito, né? Seja a traição de uma pessoa que você ama, com quem você tem um relacionamento, seja namorado, noivo ou cônjuge, seja a traição de um amigo, seja a traição de um parente, né, de um familiar, seja em que aspecto da nossa vida for, traição é algo que machuca, que dói muito. E interessante, na história de Sansão, um homem forte, um homem valente, isso também aconteceu. Eu sei que algumas pessoas, quando ouvem falar de Sansão, pensam assim, essa é mais uma figura aí da imaginação das pessoas, né? É um tipo de Incrível Hulk, Superman, Tarzan. Não. Estes todos realmente são figuras criadas, né? Imaginárias. Mas quando a Bíblia fala a respeito de Sansão, fala de um homem que realmente recebeu uma força extraordinária de Deus para cumprir uma grande missão de libertar o seu povo. Mas, infelizmente, Sansão, ele não foi fiel ao Senhor, ele não andou nos caminhos do Senhor. E ele fez muitas besteiras na vida. Eu quero convidar você para a Santa Bíblia, livro dos Juízes, Juízes capítulo 16. Nós vamos ver nos versos de 4 e 5. Se você tem acesso aí a uma Bíblia e quiser conferir o texto bíblico, leio agora Juízes capítulo 16, versos 4 e 5. Está escrito assim: Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Sansão, este homem forte, certamente bonito, musculoso, atraente, mas apesar de alto, de forte, como eu disse no programa anterior, Sansão também era teimoso e sem juízo. Ele era fisicamente forte, mas moralmente fraco. Sansão tinha a beleza exterior, e até outro dia, num dos nossos programas aqui, nós falamos a respeito disso, né? Sansão tinha beleza exterior, mas não tinha beleza interior. Infelizmente, ele vacilou muito. Sansão brincou com coisas sérias. Sansão não levou a sério os conselhos dos seus pais, que eram pessoas fiéis ao Senhor. Sansão subestimou a vontade de Deus e a orientação de Deus. Ele foi relapso quanto à sua missão. E por isso, lamentavelmente, Sansão fracassou no cumprimento da sua missão. Era bonito por fora, mas infelizmente feio por dentro. Tem gente assim por aí, não é? Nem sempre a beleza exterior está associada à beleza interior. O que vale mais? É a beleza do corpo, do rosto, ou a beleza do caráter, do coração? Se puder ter as duas, melhor. Mas se tiver que escolher entre uma e outra, fique com a beleza do caráter, com a beleza do coração. Até porque a beleza exterior, ela é passageira. Sócrates, de Atenas, né, o filósofo grego, ele costumava dizer que a beleza é uma tirania de curta duração. É isso mesmo. A beleza física é passageira, mas a beleza do coração, a beleza do caráter, essa sim permanece por toda a vida, e mais do que isso, alcançará a eternidade. Porque o que nós vamos levar para o céu não é o nosso corpo, nós vamos levar para o céu o nosso caráter. No céu nós teremos um novo corpo, glorificado, perfeito, imortal. Mas em relação, voltando a falar de Sansão, infelizmente, Sansão tinha beleza física, mas não tinha beleza interior, não tinha beleza moral. E ele usou muitas mulheres.
Ele se aproveitou de muitas mulheres, até que um dia ele se apaixonou por uma delas e foi usado por ela. Conforme lemos, a mulher chamava-se Dalila. Dalila devia ser também muito bonita, sem dúvida. Devia ser uma mulher fisicamente falando super atraente, mas, assim como Sansão, sua beleza era apenas exterior. E, aliás, eu penso que a situação dela, em termos de caráter, era ainda pior do que de Sansão. A Bíblia diz que quando os filisteus, os príncipes dos filisteus, perceberam que Sansão estava de fato apaixonado por Dalila, então eles pensaram, chegou a nossa hora. E eles foram subornar Dalila e disseram, olha, nós vamos lhe dar muito dinheiro. Se você conseguir descobrir qual é a força desse homem, qual é o segredo da força dele, se você descobrir como nós conseguiremos subjugá-lo, dominá-lo, então, olha, toda essa grana vai ser sua. E aí os olhos de Dalila cresceram. Não é? Bonita por fora, feia por dentro. Por fora era uma gatinha, não é? Mas por dentro era uma ratinha, era uma ratazana. É bom ficar esperto. Tem muita gente por aí assim, que é bonita por fora, mas feia por dentro. E foi exatamente com a mulher desse tipo que Sansão resolveu se unir, contrariando completamente a orientação divina. Dalila, sendo muito ambiciosa, se viu numa oportunidade muito boa. E ela correu para Sansão, no primeiro momento que teve, e disse, olha, qual é o segredo de sua força? E Sansão disse, ei, não senhora, isso eu não posso lhe falar. Isso é um segredo entre eu, meu pai, minha mãe e o nosso Deus. Mas ela foi insistindo e dizendo, você não me ama? Poxa, se você me ama, me conta. A gente está tendo um momento tão legal e tudo, está faltando confiança, você precisa contar isso para mim, por que você é forte? E um dia depois de abusar muito, de encher muito a paciência de Sansão, a Bíblia diz que Sansão disse assim para ela, olha Dalila, se me amarrarem com 7 tendões frescos, então eu fico fraco, eu fico impotente, incapaz, como qualquer outro homem, eu não vou ter mais essa força extraordinária que tenho. Aí Dalila disse, é assim? Pois é. 7 tendões frescos. Dizem que eram cordas de tripas trançadas. Negócio estranho, não é? Olha só a ideia de Sansão. E aí diz a Bíblia que um dia Dalila veio, conseguiu com os filisteus lá os tendões frescos, as tripas trançadas, e ela foi e cuidadosamente amarrou Sansão. E aí disse assim, Sansão, os filisteus, quando Sansão se levantou, foi tripa para todo lado. Sansão estava mais forte do que nunca. E Dalila disse assim, você está zombando de mim, você diz que confia em mim, mas olha, você está fazendo gozação comigo. E o tempo foi passando, e ela insistindo, até que um dia Sansão disse assim, tá bom, Dalila, a história das tripinhas lá realmente foi gozação. Mas se você me amarrar com cordas novas, cordas normais, que nunca foram usadas, então eu fico fraco. Aí Dalila disse, então é assim. Um dia Dalila amarrou Sansão com as cordas novas e disse, Sansão, os filisteus, e pronto. Sansão levantou e corda para todo lado. Continuava muito forte. Então Dalila disse, eu não quero mais saber de você. Você zomba de mim, você não acredita em mim. E ela foi cada dia chantageando mais. Até que um dia Sansão já não resistiu e disse, olha Dalila, está vendo meus cabelos? Está vendo minhas tranças aí, estilosas? E quando ele ia contar, ele desviou o assunto e disse, Dalila, o segredo é a forma como o meu cabelo está penteado. Se as tranças forem desfeitas, e aí ele deu até uma ideia para ela, olha, se colocar um pino, amarrar, puxar para lá, para cá, costurar. Sansão era muito criativo para essas bobagens. E aí ele disse assim, se fizerem isso comigo, então eu vou ficar fraco. E Dalila disse, é assim? Então tá bom. Um dia foi lá sutilmente, foi ajeitando, mexendo, amarrando e fez aquela cabeleira toda esquisita em Sansão. E ela disse assim, Sansão, os filisteus, e Sansão levantou de novo, como sempre, com toda a sua força, apesar de estar com aquela cabeleira esquisita. Quem é que podia com Sansão? Ninguém podia com ele. O tempo foi passando, e aí Dalila disse assim para ele, olha, acabou. Nosso relacionamento foi bom enquanto durou. Já que você não confia em mim, já que você não conta para mim seu segredo, eu também não quero mais saber de você. E Dalila se afastou dele, e Sansão ficou desesperado. Sansão estava totalmente ligado a Dalila.
totalmente apaixonado por ele, estava dependente por ela. Sansão estava dependente de Dalila como uma pessoa que está dependente por uma droga. E, aliás, com todo respeito, mas uma mulher dessa, não é? Traidora, ambiciosa, falsa. Sansão estava se relacionando muito mal, não é? Sansão não sabia escolher suas amizades e seus relacionamentos, porque ele desprezava a palavra de Deus e procurava viver segundo a sua cabeça. Até que um dia Sansão, não resistindo mais, ele chamou Dalila e disse: olha, Dalila, se para você continuar vivendo comigo eu tenho que lhe contar meu segredo, então eu lhe conto. E a Bíblia diz, e eu leio agora, aqui em Juízes capítulo 16, verso 17. Olha só o que está escrito, diz assim: descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe, e se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. O texto bíblico diz que Sansão descobriu-lhe todo o seu coração. Que infelicidade! Eu aproveito para lhe dizer uma coisa: nessa vida a gente precisa ter muito cuidado. Não são todas as pessoas que merecem nossa confiança. A gente não pode descobrir, abrir todo o nosso coração para qualquer pessoa. É claro que ainda existem pessoas de confiança, mas precisam ser muito bem escolhidas, selecionadas. Sansão escolheu exatamente a pessoa errada e ele descobriu-lhe todo o seu coração. Ele disse: olha, Dalila, nunca passou navalha na minha cabeça. Eu sou um nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Quando meus cabelos forem tirados, então minha força também, ela se vai. Porque, na verdade, claro, a força de Sansão não era por causa dos seus cabelos longos. A força de Sansão era resultado da bênção de Deus sobre ele. Mas os cabelos longos eram um símbolo da sua fidelidade ao voto feito ao Senhor. E Sansão disse: quando meus cabelos forem cortados, então serei como qualquer outro homem. Dalila percebeu que naquele dia Sansão estava sendo verdadeiro. Tanto é que ela chamou os príncipes dos filisteus e disse: olha, já descobri o segredo dele. E um dia ela fez com que Sansão dormisse e colocasse a cabeça no seu próprio colo. E quando Sansão deitou ali e adormeceu, Dalila então foi sutilmente e cortou os cabelos de Sansão. E aí ela disse assim: Sansão, os filisteus. Sansão levantou, como das vezes anteriores, pronto para guerrear. E eu acho esse texto aqui tão triste, olha. Está aqui em Juízes capítulo 16, verso 20. Olha só como está escrito. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Agora ouça essa frase: porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Porque Sansão não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Frase triste essa, não é? E aí os filisteus que estavam ali junto, em torno da casa, eles perceberam, quando a própria Dalila lutava contra Sansão, eles perceberam que Sansão não estava mais tão forte como antes. E aí rapidamente vários homens entraram na casa e dominaram Sansão. A primeira providência deles foi vazarem os 2 olhos de Sansão. E depois que vazaram os olhos dele, então eles foram e acorrentaram Sansão com correntes pesadas. E ele foi arrastado até a cidade de Gaza, a principal cidade dos filisteus, aquela cidade da qual ele havia zombado, arrancando os portões da cidade. E a Bíblia diz que ali na cidade de Gaza, colocado no cárcere, Sansão era zombado. As pessoas olhavam e faziam gozação com ele. Tremendo isso, né? É assim, a vida é assim, o mal é assim, o inimigo é assim. Primeiro ele nos atrai, ele nos seduz. E quando nos seduz e nós aceitamos sua sedução, sua atração, então ele nos cega, impede que nós percebamos a malignidade que está em torno de nós, impede que nós vejamos que é o mal que está nos assediando. O inimigo primeiro nos atrai, depois nos cega, e depois de nos cegar, nos escraviza, nos domina por completo e finalmente ainda zomba de nós. Imagine, por exemplo, se um dia
o inimigo chegasse para você, o próprio diabo, o próprio Satanás, com uma corda tipo essa que eu tenho aqui nas minhas mãos. Imagine se o inimigo chegasse para você com uma corda dessas e dissesse assim: ei, você aí, você que é um cristão, talvez você que é um adolescente, jovem cristão, eu quero brincar com você. Eu gostaria de amarrar essa corda aí no seu braço e eu vou ficar segurando na outra ponta da corda. A gente brinca assim, é só uma brincadeira. Você amarra aí no seu braço a corda e eu amarro a outra ponta no meu braço e a gente brinca assim, tá bom? O que você diria para o inimigo? Você diria: ei, está repreendido, em nome de Jesus, para trás, Satanás. Eu vou querer graça com você? Eu vou querer brincadeira com você? Eu vou deixar você me amarrar com uma corda dessas, uma corda que eu nunca vou conseguir quebrar com a minha própria força, para que eu fique dominado, para que eu fique escravizado? Claro que eu não vou dar ouvidos ao seu convite, e eu não vou brincar com você com isso de forma nenhuma. O inimigo, ele é muito astuto, ele sabe que se vem dessa maneira, ele certamente assusta você, ele me assusta, é por isso que ele não vem dessa forma. Ele é muito sutil, ele vem com algo do tipo, isso que eu tenho aqui nas minhas mãos, tipo assim uma correntinha dourada, uma coisinha que você olha e diz: olha, mas é tão fininha, é tão inofensiva, além do mais é tão atraente. E o inimigo diz assim: eu quero brincar com você, então eu vou amarrar no seu braço essa cordinha, essa correntinha, e eu fico segurando numa ponta e você fica com a corrente amarrada no braço, pode ser? E tem muita gente que infelizmente diz assim: pode ser. Já que é com algo assim tão inofensivo e tão atraente, já que eu posso quebrar essa corrente na hora que eu quiser e me libertar, então, se é uma vez só, se é só um pouquinho, se é algo assim tão interessante, a gente brinca. Que pena, não é? Eu preciso dizer para você que existem muitas correntinhas douradas por aí, que são, na verdade, artimanhas do inimigo para nos encantar, para nos seduzir. Mas o tempo passa, e na medida em que a gente vai aceitando brincar com o inimigo, ele vai nos cegando, ele vai impedindo que nós percebamos a malignidade do pecado. E quanto mais você se aproxima do pecado e brinca com o inimigo, então mais ele vai lhe escravizando. Essas correntinhas que a princípio são fáceis de serem quebradas, na medida em que elas vão sendo repetidas e você vai se aprofundando no pecado, elas se tornam correntes muito poderosas e muito fortes. Elas se tornam como cordas, tipo essa corda que tenho aqui, que a gente não consegue quebrar pela nossa própria força. E olha, depois de nos atrair, nos cegar, nos escravizar, como eu disse, o inimigo ainda zomba de nós. Vou dar um exemplo para você de uma correntinha dourada. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Você sabe que por aí a ideia é assim, de quem é esperto bebe, não é? Quem é inteligente, quem é jovem. Antigamente eu via que as propagandas, especialmente na TV de bebida alcoólica, geralmente os que apresentavam essas propagandas eram homens assim, já de meia idade, carecas, barrigudos. Hoje em dia, não. Hoje você vê propaganda de bebida alcoólica com jovens bonitos, rapazes bonitos, moças bonitas, porque o inimigo é muito sutil. Ele passa a ideia de que não só os adultos, os velhos estão bebendo, mas os próprios jovens estão bebendo, e se fosse permitido, não tenha dúvida, eles colocariam até crianças nesses comerciais de bebida alcoólica, porque não há preocupação nenhuma com a saúde de ninguém, com o bem-estar de ninguém. A questão toda é comercial, é financeira. E por trás de todo esse interesse, essa ganância financeira dos homens, está a artimanha do inimigo para destruir com a humanidade. Normalmente é assim, o indivíduo começa usando uma bebida mais leve, de baixo teor alcoólico. E aí diz assim, mas o que tem? Socialmente, uma vez ou outra, está todo mundo bebendo. Claro que não está todo mundo bebendo, mas normalmente se faz essa generalização, não é? Está todo mundo bebendo, isso é normal, isso é legal, vem. E aí, quantos dos que se tornaram alcoólatras inveterados, e por isso perderam a saúde, perderam o emprego, perderam oportunidades na vida,
perderam família, perderam o respeito das pessoas, e muitos que perderam inclusive a vida por conta de problemas de saúde ou então em função de acidentes. Você sabe, tantos acidentes automobilísticos por aí, jovens tendo sua vida ceifada por conta de bebida alcoólica. Compreende? É assim. O indivíduo começa na sua linhazinha dourada, achando que está tudo bem, mas o tempo vai passando, e quantos desses que começaram a beber socialmente se tornaram alcoólatras inveterados, e por isso sofreram, perderam até mesmo a vida. É assim. O inimigo vem primeiro com uma linhazinha dourada, com a correntinha dourada, e com o tempo essa linhazinha se transforma numa corda forte, impossível de ser quebrada pela força humana. E quando o homem cai na sarjeta, fruto do alcoolismo, quando o homem perde o emprego, quando perde o respeito da família, quando perde a saúde, quando está aí sofrendo em função do alcoolismo, você não tenha dúvida, o sentimento do diabo, o sentimento do nosso adversário é de alegria, porque o diabo nos atrai, nos cega, nos escraviza e depois ainda zomba de nós. Faz com o homem exatamente o que fez com Sansão. Ah, mas louvado seja o Senhor, porque Sansão, quando estava no cárcere sendo zombado, ele se lembrou de Deus. É verdade que ele precisou ficar cego para enxergar, ele precisou apanhar para aprender, mas sábio é aquele que não precisa apanhar para aprender. Sábio é aquele que olha os outros, acertos e erros, e faz conforme os que acertam fazem, e evita fazer aquilo que os que erram estão fazendo. Sábio é esse, é o que aprende com o exemplo dos outros, o que fazer e o que não fazer. Mas graças a Deus, que mesmo apanhando, Sansão aprendeu, porque tem gente que mesmo apanhando não aprende, não é? Sansão precisou ficar cego para enxergar, e quando estava no cárcere, ele se lembrou de Deus, ele se arrependeu de todo o seu coração. Ah, e essa é a grande notícia que eu tenho para você. Todo aquele que se aproxima de Cristo, independentemente do que tenha feito, de onde tenha vivido, é recebido com carinho pelo Senhor. Quando o arrependimento é sincero, quando a entrega é verdadeira, há festa no céu pelo pecador que se arrepende, porque o nosso Deus tem prazer em perdoar. E foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. No cárcere ele se lembrou de Deus, ele confessou seus pecados ao Senhor, ele foi perdoado e salvo pelo Senhor. É assim comigo e é assim com você também. Mas olha, a história de Sansão poderia ter sido outra. Se no auge de sua juventude ele tivesse tido a sabedoria de colocar a Deus em primeiro lugar. Eu não sei o que você já fez, por onde você já andou. Não sei se você tem permitido tem permanecido, desde a sua infância nos caminhos de Deus. Se é assim, continue, não se afaste. Não vá apanhar para aprender. Continue aprendendo assim, vivendo assim, fiel ao Senhor. Mas se você já afastou dos caminhos do Senhor, e se você já experimentou o mundo e o pecado, e já percebeu o suficiente que não vale a pena viver longe de Deus, então volte logo. Faça como Sansão. Entregue-se ao Senhor, confesse seus pecados e receba a bênção do perdão de Deus. Perdão que traz paz, alegria, esperança, perdão que restaura. O Salatiel vai cantar mais uma vez. E essa música é linda, provavelmente você a conhece. E diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Vamos ouvir a música e em seguida nós vamos orar juntos. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho ao caminhar.
contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão. Naquela sincera oração, Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje há uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Haverá uma festa no céu, uma festa para você, uma festa para mim, quando com humildade nós nos voltarmos para o Senhor. Porque, como já disse, o Senhor tem prazer em perdoar. Nosso Deus é rico em misericórdia, é rico em graça para com todos aqueles que o amam. Você conhece o final da história de Sansão? Ele estava sendo zombado no templo dos filisteus, do deus Dagom, onde ele pediu misericórdia ao Senhor e o Senhor lhe abençoou com força mais uma vez. E a Bíblia diz que Sansão moveu as colunas daquele grande templo e todo o santuário veio abaixo. Milhares de pessoas, inimigos do povo de Deus, morreram naquele dia. Na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Mas é verdade, sua história poderia ter sido diferente. Se no auge de sua juventude, ele tivesse escolhido servir ao Senhor. E você, qual é a sua escolha? Você também quer servir a Deus? Você quer andar nos caminhos do Senhor? Não importa onde você tenha andado, os braços do Pai continuam abertos para receber você, porque o seu coração está cheio de amor. Vamos orar. Vamos orar agora e nos entregar a Deus. É esse o desejo do seu coração? Então ore comigo. Pai querido, ó Deus, nessa hora eu te peço, Senhor, por tua graça, que tu abençoes, Senhor, cada um que participa desta oração. Tu sabes a condição dos teus filhinhos, Senhor. Aqueles que têm se mantido firmes, estão sendo uma luz de Deus na terra, ó Deus, confirma estes, para que eles jamais se desviem. Mas se alguém, Pai, que esteve distante e que agora sente o teu chamado, eu te peço por tua graça, Senhor, toca essa vida,
Confirma no coração desse teu filho a certeza do teu perdão. E dá, Pai, restauração, poder para vencer. Nós nos entregamos nessa hora, Pai, nas tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. É assim que a Bíblia diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Permaneça com Deus. Um abraço. Tchau.